Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos internautas e os nossos amigos. A partir de agora estamos editando mais uma série da programação especial, nosso programa especial, uma série de estudo especial do programa Despertar para o Saber em Cristo. Programação especial editada sempre na segunda-feira, na quinta-feira, no sábado, sempre sempre às 19 horas. Após as 19 horas, você está recebendo aí no conforto do seu lar, da sua residência, na sua sala de jantar, no seu escritório, na sua sala, aí na sua poltrona. Você, no conforto do seu lar, você está recebendo aí uma edição nossa que tem a finalidade de edificar e trazer mais fé, trazer mais avivamento espiritual para a sua vida. Estamos desejando para você e para todos aí uma excelente noite e convidamos você a partir de agora para estudar junto conosco. Nós estamos aí hoje com uma série especial que diz assim, valorizando a família cristã. É uma série de estudos bíblicos e totalmente voltado aí com o intuito, a finalidade principal é edificar e trazer mais conforto na amplitude da sua fé, mais avivamento para a sua fé. E hoje vamos abordar um estudo completo que fala sobre a esposa como coluna de sabedoria do lar e da igreja. A base bíblica para esse nosso estudo está em Provérbios 14, no versículo 1. O estudo mostra aí a mulher como coluna de sabedoria, tanto do lar como da igreja. A mulher sábia. E nós estamos desejando uma excelente noite para todos vocês, a graça e a paz. E a partir de agora você está convidado para estudar junto conosco. E garanto a você que no final aí da nossa edição, assim que você terminar de estudar, você vai sentir a renovação na sua vida, você vai fazer uma reflexão e vai dizer mesmo assim para você: glória a Jesus, esse estudo maravilhoso trouxe para a minha vida e mais edificação. Ei, avivou a minha fé, aumentou a minha fé e estou mais fortalecido na presença do nosso Deus, de Cristo Jesus. E a gente vai deixar para o final a nossa oração de explanação referente aí esse estudo maravilhoso que fala a esposa como coluna de sabedoria do lar e da igreja cristã. E é uma série especial nossa, onde já esse é o terceiro estudo nosso. A gente falou sobre o primeiro estudo, sobre a família. É um projeto de Deus, um vídeo maravilhoso aí que você pode estudar aí a hora que você quiser. Já está disponível aí na internet. O segundo estudo que fala sobre o papel do marido como sacerdote. E o terceiro agora que mostra aí a esposa como coluna de sabedoria do lar e da igreja. Estudos maravilhosos, totalmente basados nos contextos bíblicos. Esse contexto aí de base bíblica é em Provérbios 14, no versículo 1. Aí vamos iniciar e vamos deixar lá para o final a nossa oração final de agradecimento. O estudo fala assim, o tema principal, a esposa como coluna de sabedoria do lar e da igreja. A base bíblica diz assim, Provérbios 14, 1, diz assim, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Introdução aí do nosso estudo completo que diz assim, a Bíblia revela o papel da esposa, não apenas como companheiro do marido, mas como coluna de sabedoria na edificação do lar e do serviço do reino de Deus. Esse papel é de valor espiritual e de valor emocional e prático, refletindo a glória de Deus no ambiente familiar e no ambiente comunitário e no ambiente congregacional.
Que maravilha, que estudo maravilhoso. Vai trazer edificação, vai trazer renovo, vai trazer fortalecimento a nível de família no mundo. Ele diz assim: fundamentos bíblicos do papel da esposa. Aí colocamos aqui ponto A, ponto B e ponto C. Aí vamos explicar agora o ponto A. Ponto A fala sobre a sabedoria que edifica o seu lar da mulher cristã. Aí o texto base, Provérbios 14:1, que fala sobre a mulher sábia, não é apenas inteligente, mas ela é temente a Deus. E o outro ponto que diz assim: sua sabedoria influencia as decisões, o ambiente do lar e a formação completa dos seus filhos na amplitude familiar. Aí, ponto B agora, a esposa como ajudadora idônea. Gênesis, no capítulo 2:18, diz assim: fale-ei uma ajudadora, que ele seja idônea. Essa expressão ajudadora é a mesma usada para Deus como socorro presente, que está lá em Salmos 46, no versículo 1. Você pode checar na sua Bíblia depois. Aí diz assim: a esposa tem um papel de sustento emocional e do sustento espiritual, tanto dos seus filhos como do seu marido. A esposa tem um papel de sustento emocional como sustento espiritual do seu esposo, do seu marido e também dos filhos. Aí ponto C que diz assim: a mulher virtuosa é exemplo de sabedoria prática. Olha que maravilha. Provérbios 31, no capítulo 10, do capítulo 10 ao 31. É um pouco grande, mas diz assim, ele reflete isso aqui. Ela administra com prudência. Versículo 16 do Provérbios 31. Provérbios 31, capítulo 10, versículo 10. Aí no versículo 16 diz assim: administra com prudência. No versículo 26 diz assim: ensina com bondade. Que maravilha esse estudo, viu? Aí o outro, 3, é temida por sua força e temor no Senhor. O versículo 30 diz assim: que ela é temida por sua força que ela tem no Senhor. Aí, outro ponto do nosso estudo que fala assim: a esposa como coluna da igreja. Aí, ponto A e ponto B, colocamos o ponto A, serviço no corpo de Cristo. Aí, primeiro ponto, fala assim: muitas mulheres foram fundamentadas no ministério de Jesus, lá em Lucas 8, do versículo 1 ao versículo 3, mostra aí que muitas mulheres foram fundamentadas no ministério de Jesus. Ponto 2 diz assim: mulheres como Priscila, está lá em Atos, capítulo 18, 26, que mostra Priscila, ensinaram e apoiaram a liderança. Ponto 3, coluna espiritual intercessora, conselheira e exemplos. Aí vamos explicar agora o ponto 2 que fala, que é o ponto 2, que é o ponto B, que fala sobre sabedoria nas relações ministeriais. As mulheres como sabedoria nas relações ministeriais. Diz assim: ajuda a manter o equilíbrio emocional e espiritual no ministério do esposo, se ele for pastor ou líder. Outro ponto diz assim: exerce influências positivas nas outras mulheres com relação ao meio congregacional na amplitude da igreja. Esse contexto aí você pode checar em Tito. A gente fez alguns embasamentos, todos esses pontos aqui a gente fez alguns embasamentos. Esse aqui está no livro de Tito, no capítulo 2, do versículo 3 ao 5. Aí vamos ver agora outro ponto de estudo que fala sobre as características de uma esposa sábia. Característica de uma mulher, de uma esposa sábia. Primeiro ponto fala temente a Deus. Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, que fala que ela é temente a Deus, é uma das características. E ela prioriza a palavra e a oração sempre. Outro ponto que fala sobre a característica da mulher, ela é prudente. Provérbios 19, 14. Ela age com discernimento sempre. Outro ponto que fala sobre outra característica da esposa sábia,
cuidadora com as palavras. Provérbios 31, versículo 26, que fala que ela sabe quando falar e quando silenciar. Outro ponto, outra característica de uma esposa sábia, ela é trabalhadora. Provérbios 31, 17, diz assim: não é preguiçosa, ela é cuidadora do bem do lar e da igreja. Ela é uma mulher trabalhadora. Aí outro ponto que fala assim, amorosa. Outra característica de uma esposa, sabe? Ela é amorosa, esposa amorosa, ela é uma mulher amorosa. Em Efésios 5:33 diz assim: ela ama e respeita o seu esposo sempre. Aí outra característica da esposa, sabe? Ela é edificadora, ela promove a edificação, ela constrói em vez de destruir. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Se fosse a gente fosse colocar as características de uma esposa sábia, não dava, talvez a gente ia terminar a programação aqui com a quantidade de tempo bem longa, porque a quantidade de características de uma esposa sábia é muito grande aqui. A Bíblia relata muita coisa. Aí outro ponto aqui, desafios atuais, outro ponto de estudo, desafios atuais da mulher cristã no lar e na igreja. Outro ponto também, tem muita coisa na Bíblia. Aí, desafio atual da mulher cristã no lar e na igreja, diz assim: pressão social. Os desafios de hoje são a pressão social para abandonar o modelo cristão, a fé cristã. Esse é um dos pontos também hoje em dia. Tanto no passado como nos dias atuais também, a mulher ela sofre muita pressão, é muito perseguida para abandonar a fé. Aí, dois, acúmulo de função, como trabalho em casa, trabalho na igreja, o trabalho, às vezes, muitas das mulheres hoje atuais trabalham fora também, aí junta tudo, casa, trabalho, igreja, aí fica aquela, vamos dizer, aquele acúmulo e o cansaço vem, aí a fé ela é destruída pelo cansaço mental, cansaço do corpo, e se a pessoa não vigiar, a pessoa sai da fé mesmo e abandona a fé. Outro ponto, ponto 3, a falta de apoio espiritual e emocional. Um dos desafios também muito grande hoje referente às mulheres cristãs na amplitude da igreja e no seu lar é a falta de apoio espiritual e emocional. A mulher ela tem que ter apoio emocional dos filhos, tem que ter apoio emocional do marido e apoio emocional na sua congregação para ela fechar o círculo de, vamos dizer assim, de espiritualidade, se fortalecer também tem que ser, tá sempre lendo a palavra, se fortalecendo, louvando a Deus, buscando força através do louvor. Resposta bíblica diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, que fala: tudo posso naquele que me fortalece. E estudo maravilhoso que vai trazer, proporcionar avivamento, vai trazer fortalecimento, vai trazer avivamento para a sua vida e para a sua família, tanto na amplitude familiar como na igreja. Há outro ponto de estudo que diz assim: a esposa como influência geradora de vida, a esposa como influência e geradora de vida. Diz assim, as mulheres como Ana, e na Bíblia Sagrada, em 1 Samuel, no versículo 1, no capítulo 1, e diz assim, Débora também em Juízes 4, e diz assim, Esther mostra como Deus usa as mulheres que se colocam com fé e sabedoria diante dos desafios da fé cristã. Outro ponto diz assim: a esposa sábia gera vida espiritual na família e é fonte de cura para muitos dentro da amplitude congregacional das igrejas. Aí aplicações práticas, outro ponto de estudo nosso, aplicações práticas para os dias atuais das mulheres, das esposas. Aí diz assim, cultivar uma vida devocional pessoal sempre. 2, aplicações práticas. Aí diz assim, estudar a palavra regularmente, diariamente, todos os dias, se fortalecer na palavra. 3, buscar conselho com mulheres piedosas e maduras, procurar sempre mulheres maduras, mulheres piedosas, mulheres de fé, para se embasar os seus conselhos, os seus apoios, e não procurar qualquer pessoa, tem que procurar pessoas maduras, pessoas piedosas, pessoas que vivem a fé e pessoas discretas.
simples. Outro ponto diz assim: cuidar da saúde emocional e física. Esse é um ponto bastante importante. A saúde emocional ela é bastante importante para a questão da vivência da fé. A parte física também, prática de exercício constante, caminhada na praia, é, uma academia, andar de bicicleta. Isso aí é importante para manter o corpo, a questão do condicionamento físico do corpo para se manter de pé e na fé. Ser um outro ponto diz assim: ser um exemplo para os filhos e outras mulheres. Ser um exemplo para os filhos na amplitude do lar e também mostrar também para a amplitude vizinhança, as amigas, na amplitude das igrejas, as pessoas no trabalho, aonde ela convive, mostrar também a questão de ela tem que ser exemplo para todos. E a conclusão do nosso estudo diz assim: a esposa sábia é um presente de Deus para o lar e para a igreja. Sua influência, silenciosa ou expressiva, ecoa nas gerações. Não se trata de perfeição, mas de crescimento constante no temor do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, Provérbios 31:11 diz assim: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. E são pontos maravilhosos abordados nesse estudo aqui, onde a gente abordou referente a questão do estudo, a mulher como coluna de sabedoria do lar e da igreja. É um, é um estudo maravilhoso, um estudo edificante que vai trazer aí renovo, vai trazer fortalecimento, vai trazer valorização na amplitude cristã, vai trazer valorização também na amplitude familiar. E esses tipos de pregações, esses tipos de embasamento referente à edificação, tanto na igreja como na vida do lar, é bastante proveitoso, é bastante edificante, porque traz crescimento, traz formação, traz alicerce para a construção de valores melhor referente à família e à amplitude congregacional. E a gente vai fazer agora a nossa oração final. Estamos concluindo esse estudo maravilhoso e que fala sobre a esposa como coluna de sabedoria do lar e da igreja. Aí mais um estudo edificante, maravilhoso para a sua vida. Você pode estudar aí na amplitude do seu lar, se edificar. Tem muitos pontos maravilhosos de edificação, muita informação boa e informação de sabedoria, informação inteligente para a sua vida, para você fazer uma renovação na sua vida espiritual. E vamos fazer a nossa oração de agradecimento. Senhor nosso Deus, Pai amado, Senhor, entregamos, Senhor, nas tuas mãos esse estudo maravilhoso, Senhor. Estudo edificante, estudo conhecimento maravilhoso que vai trazer renovação, vai trazer na ampliação do lar e da congregação, vai trazer fortalecimento, renovação, vai trazer mais fé, vai trazer mais sabedoria. Senhor, falamos aqui a mulher, Senhor, como coluna do lar, coluna da igreja. Falamos também sobre a mulher sábia que edifica a sua própria casa, Senhor. Louvado seja o Senhor. Falamos também, Senhor, a mulher como companheira exemplar do seu marido. Glória a Jesus. Senhor, falamos também sobre a mulher como exemplo de espiritualidade e valor também de o seu valor emocional. Senhor, maravilha, Senhor, esse estudo glorioso. Falamos também, Senhor, sobre a mulher como inteligente e temente a Deus sempre. Falamos também sobre a mulher sábia nas suas decisões, nas suas tomadas de decisões, na igreja, no seu lar, com relação ao seu esposo, com relação aos seus filhos. Falamos também, Senhor, sobre a mulher como esposa ajudadora, aquela mulher que está sempre ao lado do seu esposo, usando sabedoria, crescendo a sua família na amplitude do lar, crescendo também
referente ao trabalho na amplitude da igreja, crescendo também, ajudando também. Senhor, falamos também com relação à mulher prudente, Senhor, a mulher que toma decisões sempre na prudência. Senhor, falamos também como mulher exemplos de bondade, tanto no lar como na amplitude congregacional. Senhor, falamos também, Senhor, de mulher como exemplos de trabalho, mulher exemplo, mulheres dispostas, Senhor, no trabalho, tanto no lar como na igreja. Senhor, falamos também como mulheres de sabedoria nas suas relações, tanto no ministério, com relações referente ao lar, na questão do cuidar do esposo, cuidar dos filhos, e também o cuidar, Senhor, na amplitude do lar cristão, Senhor, na congregação. Senhor, louvado e exaltado seja sempre, Senhor, essa sabedoria que toma conta, Senhor. A palavra de Deus diz assim: a mulher sábia edifica a sua própria casa, Senhor. Louvado seja o Senhor para sempre na vida de cada mulher, de cada ajudadora, de cada esposa. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra, o teu poder, a tua bondade, a tua sabedoria, ajude sempre, Senhor, essas mulheres sábias, essa esposa sábia, essas esposas que se postam como coluna de sabedoria do lar e da igreja, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, por esse maravilhoso ensino e que esses maravilhosos ensinamentos, Senhor, para a nossa vida, onde vai a vida de milhares de pessoas, que esses ensinos, ele leve reflexão, leve sabedoria para as mulheres. Senhor, como o estudo diz aqui, coluna de sabedoria, mulher como coluna de sabedoria do lar e da igreja. Senhor, que elas sejam exemplo, sejam modelo de sabedoria, Senhor, tanto no lar, na sua residência, na sua casa, com relação ao tratamento do esposo, com relação ao tratamento do referente à bondade, Senhor, do marido, a bondade dos filhos, também na amplitude da igreja congregacional, Senhor. Que as pessoas, Senhor, na amplitude congregacional, veja essa mulher como exemplo de sabedoria, exemplo de uma pessoa trabalhadora, uma pessoa bondosa, misericordiosa. Senhor, louvado e exaltado, Senhor. Seja o Senhor sempre, Senhor. Que a mulher ela seja sábia, Senhor. Ela seja inteligente, seja cada vez mais temente ao Senhor. Que a sua sabedoria, Senhor, venha influenciar decisões positivas, decisões de transformação, Senhor, em todos os ambientes, Senhor, tanto no lar como na igreja, Senhor. Que haja sempre a mão do Senhor guiando, fortalecendo e capacitando e dando inteligência às mulheres, às esposas, Senhor. Que elas sempre sejam, Senhor, coluna de sabedoria sempre, Senhor. Louvado e exaltado seja sempre o Senhor. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor. Estamos concluindo o nosso estudo, estamos fechando, Senhor, e agradecendo ao Senhor por esse estudo maravilhoso, Senhor, que veio até o nosso coração e a nossa vida, Senhor. Senhor, obrigado pela tua bondade, obrigado por o Senhor ter nos alcançado a nossa vida. Foi o Senhor que alcançou a nossa vida, o nosso coração, e nos encheu de sabedoria, e nos encheu, Senhor, de muita fé também, Senhor. Tem avivado os teus ensinamentos, tem avivado a nossa fé numa constância tão grande, Senhor. Glorificado seja sempre o Senhor para com a nossa vida, Senhor. Louvado e exaltado seja sempre o Senhor. Senhor, te agradecemos, Senhor, por toda a sabedoria, Senhor, que o Senhor derramou sobre esse ensinamento, aonde enfatizando, Senhor, as mulheres como sábias do seu lar, sábia na amplitude da igreja. Senhor, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu olhar, obrigado pela tua sabedoria que ter vindo, ter chegado até a nossa vida e o nosso coração, Senhor.
Senhor, te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, pedimos uma bênção especial na amplitude dos lares, na amplitude congregacional. Derrama, Senhor, para todos nós, na amplitude congregacional, derrama mais sabedoria, derrama mais capacitação, mais inteligência, mais bondade, mais, Senhor, misericórdia para relação à nossa vida e com relação também olharmos para com atitude de misericórdia para com o próximo que está do nosso lado. Senhor, obrigado, Jesus. Tu és a nossa força, tu és a nossa esperança. Senhor, e obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso onde fala que a esposa como coluna de sabedoria do lar e da igreja. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu maravilhoso ensinamento com relação à nossa vida, Senhor. Pedimos também uma benção, estamos finalizando a nossa oração e pedimos uma benção especial na amplitude a todas as mulheres, na amplitude da nossa congregação, Senhor. Derrama bênçãos sem medida, bênçãos especiais. Também derrama bênçãos especiais aos nossos líderes, os pastores, diáconos, presbíteros. Senhor, que a igreja do Senhor ela seja vista sempre também, Senhor, como coluna de sabedoria, coluna de renovação, seja uma coluna, a igreja seja uma coluna, Senhor, de renovação, de fortalecimento, de esperança, de edificação, de salvação, exclusivamente de salvação, Senhor, para todos. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Jesus, por essa maravilhosa noite na tua presença, Senhor.